Olá, seja bem-vindo à segunda aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou o professor Wellington e eu estou acompanhando você durante esta disciplina. Na aula de hoje vamos trabalhar uma questão muito importante, né? A questão aí da projeção, então, da produção, né? Ou seja, nós vamos trabalhar a questão da gestão do orçamento, da produção, materiais e venda. Ou seja, quando estamos ali trabalhando essa questão de planejamento, temos que ter um início, né? Temos que ter aí um start, né? Ou seja, por onde começamos? Eis a questão. Então, na aula de hoje vamos trabalhar justamente isso. Como fazer, então, uma projeção, uma previsão do volume de vendas da empresa para determinado período. Pois uma vez que fique estabelecido este volume de venda, daí sim é possível iniciarmos os demais planejamentos, ou seja, as demais peças orçamentárias, que seria então uma previsão da produção, uma projeção, né, da produção. Ou seja, uma vez que eu já sei quanto será vendido, é possível então agora estimar quanto deverá ser produzido. Na hora de produzirmos, temos que considerar os estoques. O estoque que já havia antes e quanto de estoque deverá existir depois de toda aquela produção. Dessa maneira, então, é por isso que trabalhamos esse orçamento de produção, considerando também as necessidades do estoque. E, por fim, temos que trabalhar ali essa questão, então, das vendas, não é? Ou seja, depois de vendido, qual será o resultado da empresa? Será que isso é favorável para a empresa? Em que cenários isso realmente vai atingir o lucro que a empresa espera? Dessa maneira, então, vamos trabalhar essa questão da importância desse número, né? Dessa que nós chamamos normalmente de previsão de demanda. Vamos dar agora uma olhada em alguns detalhes da aula? Vamos lá. Muito bem, nós temos aqui então um resumo da nossa aula de hoje e o nosso convite ao estudo. Bom, temos aqui que a gestão então do orçamento de produção de materiais, não é? E de vendas, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Você terá conhecimento sobre os conceitos de orçamento e as formas de previsão e suas restrições. Tá? Quando falamos as formas de previsão, qual é a técnica que você vai poder empregar. Em qual situação você deveria empregar qual técnica? Se é uma média simples, se é uma média móvel, se é uma regressão. Né? E as restrições, o que interfere, o que limita nessas decisões, então, para se projetar as vendas e a produção. Então, o conceito, né, e os cálculos de média e média móvel, bem como as suas aplicações, ou seja, em que situação poderíamos aplicar, né, a média simples, né, e a média móvel. E o modelo, então, de regressão. Quando, então, será necessário utilizarmos aí uma técnica estatística, né, bem apurada, que é a regressão, que vai nos ajudar, então, a fazer as projeções para um período maior, onde haja aí um ambiente de incerteza. Tá? Muito bem, nossos conhecimentos prévios, então, temos que sempre ter em mente que quando estamos falando de planejamento, estamos trabalhando com cenários, e no caso cenário financeiro, porque estamos trabalhando então com recursos financeiros, qual será o resultado e quanto será necessário investir nesse período, né? O planejamento financeiro, então, dos recursos que serão necessários, quando eles serão necessários, quais serão as fontes de financiamento, né, e quais serão os investimentos que serão realizados. E o planejamento orçamentário, quais são os departamentos envolvidos e quanto que cada departamento terá de recursos, então, disponíveis para realizar as suas atividades. Muito bem, nossa situação geradora de aprendizagem hoje, vamos trabalhar a empresa Mãozinha Limitada. Então, uma empresa que fabrica luvas, né? E o proprietário, o Sr. Billy Paul, ele verificou que há uma possibilidade de expansão dos negócios, porque na região onde a empresa está ali estabelecida, há, né, um planejamento de investimentos, principalmente aí do setor público, que vai alavancar, né, a economia da região.
Então o Sr. Billy Paul está relativamente então, desnorteado, né, quanto à previsão de vendas futuras. Bom, e agora? Quanto que eu vou vender, né, para os próximos anos? Então ele precisa muito dessa informação. Ele sabe da importância dessa informação. E por quê? Porque é a partir dela que definirá o seu nível de produção. Então veja que se eu não tenho a previsão de vendas, né, qual é a demanda que a empresa vai atender, eu não tenho como projetar produção. Se eu não tenho como projetar produção, logo também não tenho como projetar qual será o volume de compras de matéria-prima. E muito menos aí os demais peças orçamentárias, como a quantidade de mão de obra que será necessária, né? Então, diante dessa situação, ele contratou você para desenvolver este trabalho. Então, para encontrar esse valor, qual é a previsão de vendas que a empresa terá e, a partir disso, daí sim, estabelecer o orçamento de produção, o orçamento de compra de materiais, né? E assim por diante. Muito bem, então essa é a nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos agora conhecer a nossa primeira situação problema? Vamos lá. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Na primeira situação problema, a questão então é identificarmos o cenário. Normalmente trabalhamos ali com diversos cenários, né? Um otimista, um neutro e um pessimista. Qual será então que está mais adequado à realidade, ao contexto do setor onde a empresa atua? Vamos então verificar os detalhes da nossa primeira situação problema? Muito bem, algumas premissas então que foram identificadas, né, para o cenário econômico do mercado regional. Tá? Então, na região onde a empresa atua, existe uma certa projeção. Para o cenário otimista, o preço de 40%, a inflação de 9% e o consumo no primeiro ano do mercado está previsto em 900 mil pares de calçados, né? Está no setor calçadista essa empresa, então 900 mil pares de calçados. Bom, crescimento da indústria 4%. Tá? No cenário neutro, a projeção é que o preço médio venha para R$ 30, há uma expectativa de inflação de 10%, o volume de vendas no mercado como um todo cai para 750 mil pares e o crescimento da economia vem para 1%. O crescimento da economia é como um todo, né? O mercado como um todo. Muito bem, e no cenário então pessimista, preço de R$ 20, a inflação prevista de 11%, veja como diminui o volume de negócios no mercado, então a previsão cai para 560 mil pares comercializados e há uma projeção de crescimento total da economia negativa em 1,5%. Bom, o Sr. Billy Paul então solicita saber a projeção de vendas diante desse cenário, quanto a empresa vai faturar, vai vender. Né? Então, para isso, ele dá a você a missão, né, de elaborar o orçamento de vendas na empresa para o próximo exercício, só que considerando os 3 cenários. Então, temos que trabalhar com o cenário otimista, com o cenário neutro e com o cenário mais pessimista. Então, o orçamento de vendas, ele reflete o quê? As vendas projetadas, esperadas, aquilo que se espera vender. Tá?
Obviamente que isso deve estar, então, dentro de uma realidade de mercado. Por isso que os dados do mercado são utilizados para realizarmos esse cálculo, justamente para que esse número seja realmente uma possibilidade de mercado, né? E também para um determinado período orçamentário, seja esse o próximo mês, seja esses próximos 12 meses, ou um mais longo prazo, de 2 a 5 anos, de 2 a 10 anos. Então, quando falamos de período orçamentário, estamos determinando isso. Para qual período? Né? De quanto em quantos meses ou de quanto em quantos anos estamos fazendo a projeção? Bom, tipicamente, então, as informações são fornecidas tanto em valor monetário, ou seja, em dinheiro, né? São expressas em reais, e quando isso ocorre, elas são chamadas de orçamento de vendas. Tá? Agora, podemos também expressar, né, essa projeção em unidades, geralmente chamado então de orçamento de faturamento. Essa informação em unidades, ela é importante para a área de produção. Ela precisa realmente saber qual é a quantidade que ela deve fabricar. Já o orçamento de vendas, que é expresso em valor monetário, é uma informação importante para o setor financeiro, porque ele precisa saber quanto de recurso financeiro ele deverá captar, ele deverá manter na empresa para que ela tenha condições de produzir todo esse volume, né, que será fabricado. Dessa forma, então, veja como essas duas informações, né, sobre o volume de vendas, elas são importantes para determinados aspectos da empresa. Então, o orçamento preciso de vendas, veja bem, meu caro aluno, é a chave. É a chave, é um número importantíssimo de todo o processo de elaboração dos orçamentos. Ele é muito importante, ele deve ser determinado da forma mais correta possível, pois todas as outras partes do orçamento geral dependem dele. O orçamento geral são todas as peças orçamentárias juntas, né? E todas elas dependem desse valor, ou seja, dependem daquilo que em muitos livros, né, em muitos autores, você vai encontrar descrito como previsão de demanda. Então, quando o autor fala, porque temos que estabelecer a previsão de demanda, é apenas disso que estamos falando aqui no orçamento. Precisamos estabelecer o volume de vendas, ou seja, a nossa previsão de vendas para a empresa durante aquele período. Então, nesse contexto, né, é importante que a empresa se prepare, que ela verifique toda a sua estrutura para poder atender aquele volume. Por isso que é tão importante essa definição. Ela tem que ser com uma base mais realista. Ela tem que realmente fazer parte, né, daquele mercado onde a empresa está atuando. Pois é dessa forma, então, que a empresa vai conseguir realmente atingir aquele objetivo. Por isso é muito importante. Se for um valor, vamos dizer assim, estimado de qualquer maneira, coloca aí que vamos vender tantas 1000 unidades. Isso não for uma realidade de mercado, vai trazer normalmente mais problemas para a empresa do que benefícios, ok? Então, dessa forma, é importante pararmos um pouquinho, verificarmos qual a melhor técnica para calcularmos a previsão de vendas e realizarmos esse cálculo de uma maneira mais assertiva. E aí sim, dessa forma, podemos elaborar as outras peças orçamentárias, tendo a certeza de que, se a previsão está correta, o restante do orçamento, então, ou seja, a definição das demais estratégias que serão utilizadas pela empresa, elas estarão também já com uma base mais realística. Por isso é muito importante prestarmos atenção nessa fase, definir qual é a nossa previsão de vendas. Muito bem, vamos retornar ao slide? Vamos lá. Bom, problematizando, então, nós temos aqui que o orçamento de vendas, ele ajuda a determinar quantas unidades, né, precisarão ser produzidas. Isso levará a empresa a elaborar o orçamento de produção. Se eu já sei quanto a empresa vai vender,
eu já posso estabelecer quanto a empresa tem que produzir, ou ela precisará produzir, que será usado também, então, o orçamento, né, de produção. Se eu já sei quantas unidades devem ser produzidas, eu também já posso saber qual é o custo de produção. Por custo de produção, nós podemos incluir aqui a matéria-prima, quanto de material será necessário, a mão de obra, quantos colaboradores eu precisarei ter na linha de produção para ter condições de fabricar todo esse volume, tá? E os outros gastos de produção. Tá? Então veja como é importante definir a quantidade correta a ser produzida, pois dessa maneira teremos como estabelecer as demais estratégias orçamentárias. Muito bem, então para estabelecermos a previsão de vendas, nós podemos utilizar aí algumas técnicas, né? Alguns métodos. Alguns deles são não estatísticos. Tá? Como assim, professor? Não estatísticos. É aquela questão da experiência, né? Da opinião, tanto de supervisores, né, da divisão de vendas, como de executivos. Esses profissionais, eles estão no mercado, eles estão atuando no mercado, eles conhecem o mercado, eles sabem qual é a tendência do mercado. Muitas vezes não conseguem até expressar isso em quantidades, mas eles dizem, olha, o mercado vai melhorar, olha, o mercado para o próximo ano não está, as tendências não são boas. Então, eles nos dão um certo direcionamento. Tá? Mas é muito importante aliarmos aos métodos não estatísticos, né, os métodos estatísticos, ou seja, vamos quantificar isso para a empresa, porque nós precisamos da quantidade, né, para o setor de produção, para o setor financeiro poder provisionar os recursos. Então, nós precisamos de um número. Tá? E para isso, muitas vezes fazemos aí uma análise de tendência, né, ou uma análise de correlação, tá, ou outras análises específicas, quando for o caso. E nós também podemos utilizar aí algumas técnicas mais específicas, né, como uma análise da indústria. Como assim, professor? A análise da indústria é analisar, é estudar o setor onde a empresa atua. Verificar, na média, se há, né, algum instituto de pesquisa que divulga dados sobre aquele setor, né, verificar qual é a tendência para o setor. Se o setor deverá vender mais ou deverá vender menos. Né? Isso é uma análise da indústria. Se haverá competição internacional. Então, é isso que nós chamamos de uma análise da indústria. Análise de linha de produtos. Como estão as linhas de produtos da empresa? Os produtos da empresa estão numa fase de introdução ou de crescimento? Já estão numa fase de maturidade ou declínio? Como é que estão aí? Como é que está o mix de produtos da empresa? E uma análise de usos, né, finais de produtos, ou seja, esses produtos, eles estão sendo bem demandados pelos consumidores, né? E por fim, nós fazemos então uma combinação de métodos. Como assim, professor? Para chegarmos a um valor que seja realmente realístico, temos que usar a estatística. Muitas vezes temos que fazer uma análise da indústria e do produto, né? E temos que levar em consideração a opinião dos supervisores e dos executivos. Então, é uma análise que leva em consideração essas diversas informações, para que realmente a empresa possa determinar qual será o seu volume de vendas. Há outras questões que também devem ser consideradas. Tá? Afetam a decisão, né? Essa estimativa de quanto a empresa vai vender. E nós temos aqui os fatores, então, internos. Ou seja, ocorrem dentro da empresa e o gestor, de uma certa maneira, ele tem como atuar nesse sentido. Temos aqui, por exemplo, a capacidade produtiva. Tá? Quanto a empresa consegue produzir? Então, o gestor ele pode aumentar ou diminuir essa capacidade produtiva, logicamente, desde que ele tenha recursos disponíveis para isso. Tá? Mas ele consegue atuar nesse fator. A estrutura administrativa, ela é suficiente? Temos, então, pessoal no financeiro, no comercial, né? Para atender a essa demanda? Será necessário contratar mais gente? Né? Habilidades das pessoas, as pessoas que colaboram, que trabalham na empresa, elas possuem o conhecimento necessário? Elas estão devidamente capacitadas
Tá? E recursos financeiros. A empresa dispõe dos recursos para produzir toda essa quantidade, ou ela terá que, por exemplo, buscar financiamento no mercado? Se ela tem que buscar financiamento no mercado, quais são as melhores alternativas? Já fatores externos são fatores que o gestor da empresa ele não controla muito. Ele não tem como interferir muito nesses fatores. Na grande maioria das vezes não consegue interferência alguma, né? Mas esses fatores afetam, então, a projeção de demanda da empresa, né? A projeção de vendas. Uma delas é a demanda de mercado. O consumidor, ele pretende comprar mais ou menos? Ele está numa expectativa de fazer as compras, né? Ou será que ele está deixando para depois? Então, como está essa questão no mercado? Os custos de distribuição, ou seja, eles estão aumentando ou diminuindo? Como é que eu faço, então, para o produto chegar até o meu cliente? Seja esse cliente uma distribuidora, um lojista, né? Quais são os custos que estão envolvidos? A política com fornecedores, né? Ou seja, muitas vezes os fornecedores diminuem prazos, né? E a empresa não tem muitas vezes não tem muito poder de negociação nesse sentido, tá? E os concorrentes, né? Os concorrentes muitas vezes lançam promoções, lançam novos produtos e a empresa então tem ali que ver como que ela faz para se adaptar nesse meio. Se ela necessita, né? E se ela necessita, como ela vai fazer para se adaptar. Então são fatores que afetam todas as decisões, né? E esses fatores podem ser agentes que venham então a restringir o orçamento de vendas. Ou seja, com base nessas informações, a empresa poderá verificar se a tendência, então, é ela vender mais, um volume maior, ou se ela vai vender um pouco menos, tá? E elas, então, pois tanto um quanto o outro oferecem condições que limitam, então, as previsões de venda. Elas estabelecem também um limite. A gente sabe que a empresa, muitas vezes, não vai conseguir atender a toda a demanda de mercado. Ela vai atender a uma parcela de demanda, pois existem diversos concorrentes no mercado, existe uma questão de limitação nos fornecedores, né? Então, a empresa vai considerar todas essas informações para tomar aí as suas decisões. Muito bem, as informações que estavam disponíveis, né, para resolvermos a nossa situação-problema, nossa primeira situação-problema, são essas. A inflação no cenário otimista, a taxa de crescimento de mercado, tá? Nos 3 cenários, na verdade, né? As vendas no mercado e o preço de venda. Esses dados aqui são os mesmos de um quadro anterior que já havíamos analisado no início da nossa situação-problema. Agora sim, então, iniciando a solução da nossa situação-problema, vamos trabalhar primeiro o cenário otimista. Um cenário otimista, normalmente o que se espera, tá? Um aumento nas vendas e uma redução, né, relativa ali dos gastos, tá? Para que o lucro, então, fique maior. Bom, na projeção atual, serão comercializados 900 mil pares de calçados. Muito bem. Como a empresa ela possui 10% de participação no mercado, então desses 900 mil pares, a empresa vai vender 10%, o que corresponde a 90 mil pares. Né? O preço do produto, preço médio, obviamente que tem produtos que são mais caros e outros que são mais baratos, então se trabalha com uma média. Então o preço médio do produto é de R$40. Com isso, se a empresa vai vender 90 mil pares e o preço médio de mercado é R$40, o faturamento da empresa de 3.600.000. Tá? Então veja que é possível verificar a quantidade, então em unidades, e valores em valores monetários, né? Então 3.600.000. Bom, isso é na situação atual. Agora nós temos uma situação projetada, tá? Ou seja, numa situação otimista, haverá um crescimento de mercado de 4%. Então, esses 4% são adicionados ao volume que já se espera vender. Dessa maneira, 936 mil pares, numa versão otimista, né, da projeção. A empresa continuará tendo 10% do mercado. Dessa maneira, então, 936 mil pares a 10%, 93.600 pares. O preço também é reajustado.
os R$ 40 que estavam previstos, como haverá uma inflação no período de 9%, então esse preço deverá aumentar para R$ 43,60. Bom, agora eu posso calcular a nova situação, não é? A empresa vai vender 93.600 pares a R$ 43,60. Logo, ela deverá vender então 4.080.000. Tá? Isso então num cenário otimista. No cenário neutro, já há uma previsão, né, uma projeção de que o mercado vai vender 750.000 unidades, a empresa tem 10% disso, portanto, a empresa vai vender 75.000 pares. O preço médio é de R$ 30. Dessa maneira, então, o faturamento da empresa seria de R$ 2.250.000. Só que há uma projeção de crescimento, mesmo no cenário neutro. No cenário neutro, às vezes, o crescimento, não é? No mercado ele é pequeno, então ele afeta de uma maneira muito pequena o resultado, né? Ou seja, de 750.000 pares serão vendidos 757.000 pares. Então, um aumento aí de 7.000 pares, né? 7.500 pares. Então, como a empresa possui 10% disso, ela passaria a vender 75.750 pares. O preço, que é de R$ 30, ele também será reajustado com a expectativa de inflação para o período, que é de 10%. Então, ele passa para R$ 33. Dessa forma, então, o faturamento da empresa no cenário neutro seria de R$ 2.499.000. E, por fim, temos aí um último cenário, que é o cenário pessimista, onde se espera uma redução nas vendas e normalmente é acompanhado, né, de um aumento nos gastos. Então, o mercado espera que, se o cenário for pessimista, deverão ser vendidos 560.000 pares. Então, veja que no cenário pessimista, não que não vai vender nada. O mercado vai vender, só que um volume menor. As empresas terão, então, que disputar mais esse volume que está sendo vendido, que agora é menor. A empresa projeta que ela vai conseguir continuar com os 10% do mercado. Então, ela vai vender 56.000 pares. O preço médio a R$ 20, então 56.000 pares a R$ 20 cada um, 1.120.000 de faturamento. Há uma projeção de que no cenário pessimista, o mercado como um todo irá diminuir 1,5%. Então, de 560.000 pares, que era a projeção inicial, serão comercializados apenas 551.600, ou seja, o mercado vai ficar ainda menor. Tá? Então, a empresa vai estabelecer estratégias para continuar ali com 10% do mercado. E, dessa forma, ela vai vender, então, 55.000 pares. O preço, que era de R$ 20, vai sofrer uma inflação de 11% no período. Então, o preço médio deverá vir para R$ 22,20. 55.000 pares a R$ 22,20 cada par, 1.224.000 será, então, o faturamento da empresa nesse cenário, então, um cenário mais pessimista. Muito bem, essa foi a nossa primeira situação-problema. Vamos verificar agora a segunda situação-problema? Vamos lá. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem. Na segunda situação-problema, vamos definir então qual é o cenário e iniciar as nossas projeções. Vamos lá? Bom, na segunda situação-problema, então, já realizamos ali o orçamento de vendas, tá? Ou seja, já temos alguns cenários para serem analisados, e aí o senhor Billy Paul precisa elaborar um planejamento de produção. Então, quanto deverá ser produzido em cada um desses cenários? Então, ele necessita saber quantas unidades, né, do produto vai precisar produzir para atender o quê? Aquela previsão de vendas.
que foi estabelecida por você utilizando os diferentes cenários, ou seja, o pessimista, o neutro e aquele cenário otimista. Então, considerando a compra de matéria-prima, então esse orçamento deverá dizer quanto deverá ser comprado de matéria-prima e também alguns outros indicadores econômicos. Muito bem, para isso precisamos de alguns dados, né? Então temos aqui algumas premissas, né, do cenário econômico, né, também no mercado regional de vestuário. Tá? Então, no período considerado como otimista, tá? Então veja que se definiu que a empresa vai atuar nesse cenário, né? Ela vai se preparar para esse cenário, um cenário mais otimista. O custo médio de R$ 40, a inflação prevista para esse mercado de 8,47, o consumo de 900 mil pares e o crescimento da economia em 4%. E aí utiliza-se, né, para produzir o produto. Essas aqui são informações internas que normalmente são obtidas junto com o pessoal da produção e com a definição da política de estoque. Então veja que o pessoal da produção diz que, olha, nós gastamos meio metro cúbico, tá, para fabricar um par de luvas. Metro cúbico do que, professor? De materiais diretos de fabricação, de matéria-prima, né? Ao custo de R$ 10 o metro. 10% dos produtos, e aí é uma informação que vem lá do pessoal do estoque, né? Então dos produtos acabados, eles devem ficar em estoque. Então a produção tem que contemplar isso, ela tem que ser suficiente para atender as vendas e 10% a mais, para que esse estoque que vai sendo formado venha a atender alguma demanda urgente aí de última hora. E 15% da matéria-prima também deverá ficar em estoque. Então, para fabricar todo esse volume de produção na empresa, será necessário um volume de matéria-prima. 15% desta matéria-prima também deve ficar no estoque. Justamente que se a empresa precisar fabricar um pouco a mais de produtos, né, para entregar para algum cliente, alguma demanda de última hora, alguma coisa assim, ela tenha em estoque, então, matéria-prima para poder realizar esse processo. Então, o orçamento de produção, né, ele é um plano, né, ele se refere, né, ele tem informações sobre as expectativas a respeito das quantidades a serem produzidas e estocadas. Então, uma coisa é produzir para atender as vendas, mas também vamos produzir para atender a uma certa reserva de mercado, ou seja, vamos trabalhar aí uma questão de manter produtos em reserva, produtos armazenados, produtos guardados ali no estoque, para atender alguma demanda extra, alguma necessidade extra lá do pessoal de vendas, tá? Então, ele indica o número também em unidades, tá? Que devem ser produzidas em cada período de orçamento, para atender as necessidades de vendas, então, e gerar o estoque final que é desejado. Então, talvez, né, o senhor Billy Paul vai fabricar o quê? Algumas unidades que apresentem problemas. É comum, às vezes, né, na linha de produção, sair algumas peças com defeito, tá? E isso vai exigir, então, reposição. Vai ter que ser trocado para os clientes, ou mesmo na linha de produção, quando é identificado esse problema. Depois de corrigido, não é? Tem que ser fabricados mais unidades para poder finalizar o lote de produção. Tá? Então, será necessário aí ter matéria-prima suficiente para isso. Então, dessa forma, é muito prudente lidar o quê? Com esse risco de produção. E para isso, para lidar com esse risco que há na linha de produção, então produz-se aí um pouco a mais, né, daquilo que se esperava vender. Então, se adiciona ali um pouquinho a mais de produção para não correr riscos. Então, essa produção excedente, ela é dada o nome de estoque final de produtos acabados. Veja bem que o que se espera é produzir e vender, mas tem que ficar um pouquinho ali para atender essa demanda de reposição e alguma demanda que apareça. Então, isso é o que nós chamamos de estoque final de produtos acabados. Bom, restrições do processo de orçamento de produção. Volume de vendas, volume total do mercado, não é? E a participação da empresa no mercado. Isso é uma limitação, não é? Ou seja, é uma restrição
A empresa, se ela possui 10% do mercado, não adianta ela projetar que vai vender 20% do mercado, tá? Ou que vai atender a 20% da demanda que existe no mercado. Pois ela só consegue atender a 10%. Tá? A não ser que ela faça muitos investimentos para conseguir aí aumentar esse volume de vendas. As políticas de estoque. Então, se a empresa trabalha com um alto volume de estoques, com baixo volume de estoques, se a empresa se prepara para atender algumas contingências extras, né? Então, como está definida a política de estoques da empresa? E a capacidade instalada. A empresa consegue produzir quantos mil pares de calçados? Então, se a projeção de vendas for muito grande, muitas vezes a empresa não consegue dar conta de toda essa produção. E então é necessário, é possível, não é? Estabelecer alguma outra estratégia, como aumentar um pouquinho a capacidade produzida, ou uma terceirização, contratar uma empresa, né, terceirizada para realizar algumas etapas do processo produtivo. Então, isso tem que estar devidamente definido. Se a empresa consegue atender a toda a demanda ou se ela terá que se utilizar aí de algumas outras estratégias para conseguir atender a toda a projeção de vendas que está sendo estimada. Muito bem, nós temos aqui agora uma citação, né, do professor Assaf Neto, muito renomado na área de finanças e nessa área de orçamento, né, análise de empresas. E ele nos diz o seguinte, olha, os estoques costumam manter uma participação significativa no total de investimentos ativos da maior parte das empresas industriais e comerciais. O que o professor Assaf Neto está querendo dizer aqui? Que, olha, normalmente as empresas investem muito dinheiro em estoque. Tá? Então, na realidade, por demandarem vultuosos volumes de recursos, né, de dinheiro, e que isso fica imobilizado, fica parado lá no estoque, aplicados então em itens de baixa liquidez. Né? Ou seja, baixa liquidez é porque o que está no estoque, se for principalmente matéria-prima, tem baixíssima liquidez, porque ainda tem que ser fabricado o produto, esse produto tem que ser vendido, vai se transformar então em duplicatas a receber, essas duplicatas precisam ser recebidas para então se tornarem disponibilidades de caixa e assim iniciar o ciclo novamente. Por isso é que tem uma baixa liquidez. Tá? Então a ideia principal dos gestores atualmente é sempre manter o mínimo possível desses recursos com baixa liquidez. Tá? Então as empresas devem promover rápida rotação em seus estoques, tá? Então deve girar rápido os seus estoques, para elevar a sua rentabilidade e contribuir para a questão da sua liquidez. E aqui, então, cabe um destaque, não é? Porque é necessário que a empresa sempre trabalhe essas duas dimensões. Rentabilidade, gerar lucro. Liquidez, pagar as suas contas em dia. E quando a empresa estabelece um volume de estoques muito alto ou muito acima do que seria realmente o necessário, ela imobiliza muitos recursos no estoque. Fica muito dinheiro parado no estoque. Dinheiro que às vezes estariam sendo necessários em outras atividades da empresa. Tá? Ou que a empresa às vezes não tem disponível esses recursos e aí então ela precisa o quê? Captar esses recursos no mercado, pagando juros. Então ela pega recursos no mercado, pagando juros, compra matéria-prima ou produtos acabados e deixa isso parado no estoque. Então, há que ser revista essas estratégias, né, para não gerar esse tipo de problema. Então, o que o professor Assaf Neto está nos dizendo aqui é que os estoques são necessários, tá? Mas dentro de um determinado volume, dentro de uma determinada capacidade financeira da empresa de manter os estoques. Estoques, via de regra, eles custam caro. Então, a empresa precisa deles, mas deve conseguir utilizar o mínimo possível de estoques para ter o mínimo de custos com esse estoque. E não é só o custo de aquisição dos produtos. Tem o custo com o pessoal do almoxarifado, né? Tem o custo financeiro de ter que pegar recursos emprestados, então, para poder pagar os fornecedores. Então, veja que há diversos custos envolvidos. Então, hoje em dia, as empresas estão optando por manter menores estoques e girar bastante esses estoques, ou seja,
comprar somente o que precisa, fabricar, já comprar novamente, fabricar novamente e assim ir fazendo esse giro. Do que comprar uma grande quantidade, por exemplo, de matéria-prima e deixar ali o suficiente, por exemplo, para atender a 6 meses de produção. E essa é uma estratégia que hoje em dia é difícil de ser encontrada nas empresas porque é muito caro. Ok? Muito bem, vamos retornar ao quadro. Bom, aqui temos então um quadro que é apenas um exemplo, né, que será então preenchido, onde nós vamos fazer a projeção para o ano 1, para o ano 2 e para o ano 3. Tá? Nós temos aqui já uma projeção de mercado de 900 mil pares para o ano 1, 936 mil pares para o ano 2 e 973 mil pares para o ano 3. Tá? A participação do mercado da empresa, se espera que ela mantenha os 10% e, portanto, é possível, né, já calcularmos qual seria a demanda da empresa, ou seja, os valores de venda da empresa em quantidades para os 3 anos. Então, primeiro ano, 90 mil pares, o segundo ano, 93.600 pares e o terceiro ano, 97.300 pares. Muito bem, agora nós vamos então resolver o restante do quadro, né, em 3 etapas. Vamos dividir isso então em 3 quadros menores para podermos verificar como seria a solução de todo esse orçamento. Então, mantendo-se ali o cenário otimista, nós podemos verificar o seguinte: no ano 1, o mercado vai vender 900 mil pares. A empresa pretende atender a 10% disso. Então, são 90 mil pares. O mercado vai vender a R$40 na média. Então, a empresa vai conseguir aí um faturamento de 3.600.000. No ano 2, está previsto aí um crescimento de mercado de 4%. Portanto, o mercado vai trabalhar com 936 mil pares. A empresa vai manter 10% desse mercado, portanto, 93.600 pares. O preço médio deve sofrer uma inflação de 8,47%, portanto, 43,39, tá? E um faturamento, então, de 4.061.000. Muitas vezes, meu caro aluno, pode dar uma pequena diferença, tá, nos valores aqui, por conta de arredondamentos. Aqui há um errinho na transcrição, né? 43,39, não 43,60, tá? Então pode haver algumas pequenas diferenças. Mas normalmente elas ocorrem, né, por causas, muitas vezes aqui, de arredondamento. Mas como é uma projeção, tá, isso não é muito relevante, tá? A questão é que a empresa vai vender 4.061.000. Tá? No ano 2. No ano 3, tá? O mercado também vai ter aí um crescimento de 4%, também está previsto um crescimento de mercado de 4%. A empresa vai manter ali os seus 10% de participação no mercado, portanto ela vai vender 97 mil pares. O preço de venda, que já foi reajustado no ano 2, será novamente reajustado por uma projeção de inflação de 8,47% e, portanto, o preço médio de cada par será de 47,06. Tá? Portanto, a empresa vai vender aí 4.581.000 no terceiro ano. Então, veja que já foi possível estabelecer aí o volume de vendas da empresa em unidades e o faturamento dela para os próximos 3 anos. Apenas, então, com uma certa expectativa do mercado e a participação da empresa no mercado. A próxima parte do quadro, né, nós vamos trabalhar aqui a questão dos estoques. Então, a empresa já tem uma projeção de vendas, né, e nós sabemos que 10% de todo o produto que for fabricado, ou seja, do produto acabado, do produto final, né, deverá ficar no estoque. Então, se nós vamos vender 90 mil pares, precisamos fabricar 10% a mais. Então, 9 mil pares terão que ser fabricados. Então, a necessidade de produção vem para 99 mil pares. Como a empresa está sendo considerada que ela não tem estoque de produtos acabados, tá? Ela está com o estoque zerado, então ela precisará produzir os 99 mil pares. Já no ano 2, a empresa pretende vender 93.600 pares. Bom, ela terá que manter 10% disso no estoque, então 9.360 pares.
ela precisará então, terá uma necessidade de fabricação de 93.600 pares mais 9.360, então um total de 102 mil pares. Então ela teria que fabricar esses 102 mil pares. Ocorre que a empresa já tem 9 mil pares em estoque do final do ano 1. Tá? Então ela vai utilizar esses 9 mil pares, ela não precisa fabricar esses 9 mil pares novamente. Dessa forma, então, 102 mil menos 9 mil pares que já temos no estoque, a empresa precisará realmente fabricar, tá? Que será a produção exigida, então, 93.960 pares. No ano 3, a empresa pretende vender 97 mil pares, 10% a mais disso, 9.700. Portanto, uma necessidade de produção de 107 mil pares. Como a empresa já terá um estoque de 9.360 pares, ela precisará fabricar, então, apenas 97.700 pares. E, por fim, como já calculamos a quantidade e o faturamento, agora temos que trabalhar a questão da matéria-prima, não é? Dos materiais diretos de fabricação. Então, a necessidade desses materiais, dos MDFs, né? Mas nós sabemos que cada par de calçado consome meio metro cúbico. Bom, se no primeiro ano vamos fabricar 99 mil pares, vamos precisar de meio metro cúbico para cada par, no 49.500 metros cúbicos. E aí nós sabemos que da matéria-prima, 15% deverá ficar no estoque. Então, se vamos precisar, para fabricar os produtos que serão vendidos, 49.500 metros cúbicos, mais 15%, 7.425. Então, a necessidade total de MDF, 56.925. Os 49.500 mais os 7.425. Como no primeiro ano a empresa está com o estoque de matéria-prima também zerado, ela precisará comprar, então, os 56.925, né? Integrais, né? Ela vai precisar comprar toda essa matéria-prima, tá? Como ela tem o preço de mercado de 10% na matéria-prima, nós temos então o custo total de MDF de 569.225, ou seja, os 56.925 vezes 10, 569.250. Já para o ano 2, né, também irá consumir meio metro cúbico por par de calçado, a produção será de 93 mil pares, portanto ela vai precisar de 46.980 metros cúbicos. 15% desse total ela precisará comprar a mais 7 mil metros cúbicos, portanto ela precisará comprar 54 mil metros cúbicos. Ocorre que ela terá em estoque 7.425 metros cúbicos, que é o saldo final do ano anterior. Então, 54 mil menos, né, 7.400, ela precisará comprar 46.600 metros cúbicos. Como o preço do ano anterior era R$10, mas há uma expectativa de inflação de 8,47, o preço da matéria-prima no segundo ano será de 10,85. Como a empresa vai precisar de 46.600 metros cúbicos a 10,85 cada metro cúbico, a empresa irá então ter um custo de materiais diretos de fabricação de R$505 mil. Para o terceiro ano, mesma coisa, não é? Então nós temos aqui o metro cúbico, meio metro cúbico por produto. A empresa vai vender 97 mil metros, portanto ela precisará 48 mil metros cúbicos. 15% disso no estoque, então 7.300 metros. A empresa precisaria comprar 56 mil metros cúbicos. Como ela já tem um estoque do período anterior, 7 mil metros, ela precisará comprar 49 mil metros cúbicos. Novamente, reajustando então o preço da matéria-prima, agora ela será de 11,77 e a empresa então gastará R$ 578.181 com materiais diretos de fabricação. Por fim, temos então novamente aquele quadro que antes estava em branco, não é? É o mesmo quadro, ok, meu caro aluno, que estava em branco há uns slides anteriores, tá? Só que agora
totalmente preenchido. Mas, professor, da onde vieram todos esses dados? Dos 3 quadros anteriores que trabalhamos, onde nós trabalhamos a questão da quantidade de vendas e faturamento. No outro quadro trabalhamos a questão ali da produção, né, que será necessária em cada período. E no terceiro quadro trabalhamos a questão da matéria-prima. Todos esses dados depois, então, são transportados para um único quadro para ser analisado. E, por fim, podemos fazer, então, uma análise verificando que há umas exigências, né, de 10% do estoque e 15% de matéria-prima, né? Foi considerada uma taxa de crescimento de 4% no mercado, né? E a inflação, então, para o período, gerou ali um aumento no custo unitário de quase 9%, ok? Bom, muito bem. Com isso, terminamos, então, né, a nossa segunda situação-problema. Vamos conhecer agora a nossa terceira situação-problema? Vamos lá. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Na terceira situação-problema, vamos fazer o uso de uma técnica de previsão para os próximos futuros, que é a média, né? A média simples e depois a média móvel, que nos permite, então, fazer uma certa projeção para o período, por exemplo, ali o 4º ou o 5º período, ok? Vamos dar uma olhada? Muito bem, então, na nossa terceira situação-problema, né? Já que você projetou para o Sr. Billy Paul o orçamento com base nos dados do cenário otimista, né? Preço e crescimento da economia, que foram fornecidos ali por economista-chefe de um banco, né? Então, a participação da empresa foi utilizado 10%. Com isso, foi possível definir as quantidades a serem vendidas, as quantidades a serem produzidas para um período ali de 3 anos. Foi o que fizemos ali anteriormente. Muito bem. Então, dentro de um cenário otimista, né, nós temos aqui uma certa situação, valores de mercado, né, a quantidade que serão vendidas, a participação da empresa, os valores médios, né, do preço de cada produto no mercado e o faturamento, então, da empresa, bem como as quantidades que serão vendidas pela empresa. Bom, o que o Sr. Billy Paul precisa agora? Bom, ele necessita, né, de um orçamento para mais 2 anos. Então, por recomendação daquele mesmo economista-chefe lá do banco, utilizando um critério de adoção das médias móveis, as vendas já projetadas. Então, nós já temos projeção para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3. Agora, nós precisamos projetar, então, o 4º e o 5º ano de orçamento. Para isso, então, utilizamos as médias. Bom, média simples, né? Professor do céu, lá vem aquelas fórmulas, né? Apesar da fórmula parecer relativamente complexa, né, ela simplesmente está dizendo, por esse símbolo aqui, ó, o somatório, que nós temos que somar tudo e depois dividir pela quantidade de elementos. Então, o x1, x2, x3, nada mais é do que o valor de cada período. Então, se nós temos 3 períodos, vamos somar os 3 valores e dividir por 3, que é a quantidade de períodos. Se nós temos 4 períodos, vamos somar os 4 valores e dividir por 4, que é a quantidade de períodos. Então, isso, de uma maneira assim, bem simples, né? É o que nós chamamos de média simples. Então, nós temos ali como x, né, como sendo a média, n é o número de períodos observados, né? Seja ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e assim por diante. E x é o valor real dos eventos, ou seja, quanto realmente foi observado em cada período.
Tá? Podemos estar falando aqui de faturamento, podemos estar falando de quantidade de produção. Tá? Então, para ficar um pouco mais claro, né? Vamos adiante. Isso. Então, exemplificando, suponha que uma fábrica de baterias deseja projetar suas vendas para os próximos 3 anos. Para tanto, então, ela vai fazer aí uma projeção. Veja que no ano 1, 110 unidades, no ano 2, 111 e no ano 3, 115 unidades. Então, já temos essa projeção, muitas vezes com base aí no mercado. Então, para fazermos a projeção do 4º, 5º e 6º ano, tá? Nós trabalhamos da seguinte forma. Ano 1, ano 2 e ano 3. Então, 110 mais 111 mais 115, que vai dividir por 3. Então, 336, não é? A somatória desses 3, dividido por 3 elementos. 1, 2, 3. Ok? 112 é a média. Para o 5º ano, nós vamos somar todos os 4 anos que temos disponíveis. Nós temos 110 para o ano 1, 111 para o ano 2, 115 para o ano 3 e 112, que é o total de vendas previstas para o 4º ano. Ah? Foi a projeção que fizemos, esse aqui para o 4º ano. Então, somando tudo isso daqui, 448. Como agora nós temos 1, 2, 3, 4 períodos, vamos dividir por 4. Ou seja, resultado também aí 112. Tá? Para o 5º ano, fazemos a mesma coisa. Olha, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Temos aqui o resultado do ano 5. Somamos tudo isso, 560. E vamos dividir por 5 períodos. Também deu 112. Transportando tudo para um quadro, para analisarmos. Então, nós já tínhamos a projeção para o ano 1, 2 e 3. E agora temos a projeção para o ano 4, 5 e 6 dessa empresa. Tá? A questão é, essa técnica, ela respeita a sazonalidade existente? Tá? Quando trabalhamos com uma empresa, né, num cenário, num setor, onde a sazonalidade é uma questão importante, temos que ter o cuidado ao aplicar as técnicas estatísticas. Tá? A média é, né, uma técnica estatística. Por quê, professor? Porque se simplesmente fizermos uma média onde temos volume de vendas muito diferentes, e isso é a sazonalidade, quando você tem em alguns meses ou em alguns anos, volumes de vendas muito diferentes, num ano se vende muito, num ano se vende pouco, ou no mês se vende muito, no outro mês se vende pouco. Isso é sazonalidade. E nós temos que levar isso em consideração na hora de fazermos as nossas projeções. Caso contrário, corre o risco de termos, né, aquela projeção que não é realista, que não é a verdade de mercado. Tá? E a empresa pode, então, se preparar para vender muito no mês que ela, na verdade, vai vender pouco. Ou para vender menos no mês onde ela terá uma demanda bem maior. E aí perde vendas, não é verdade? Então, temos que respeitar essa questão da sazonalidade para podermos programar adequadamente aí o nosso volume de produção. Tá? Para isso, então, é que nós utilizamos a média móvel. Vamos dar uma olhada? Então, quando trabalhamos ali, né, com a média móvel, tá? É um procedimento, então, que vai nos fazer captar, tá? Essa questão da sazonalidade. Tá? Então, a única diferença é que seguimos o quê? Períodos diferentes de acordo com a sazonalidade. Então, nós vamos agrupar as observações, né, os anos, de acordo com o seu volume de vendas. Então, ao invés de calcularmos a média de todos os períodos, né, vamos usar apenas períodos específicos. Então, vamos juntar os períodos onde temos umas vendas maiores, e aí tiramos uma média, e também o período onde temos vendas menores, e também vamos ali tirar uma média. Tá? Com isso, é possível, então, nós conseguirmos respeitar a sazonalidade, tá? Ou seja, verificar quanto realmente é possível vender em cada período, sabendo, então, considerando, então, a realidade de mercado. Bom, temos aqui um novo exemplo, tá? Agora uma empresa que vende travesseiros, tá? E ela tem essa questão de sazonalidade.
Então, para cada ano de vendas elevadas, é seguido por um ano de vendas mais baixas. Né? Por quê? Porque o travesseiro ele é um produto que ele possui uma vida útil de 2 anos. Então, o cliente compra um travesseiro agora, ele só retornará daqui a 2 anos para comprar um novo travesseiro. Então, por isso que a empresa tem essa questão sazonal nas suas vendas. Então, veja que no ano 1, 110. No ano 2, cai para 50. No ano 3, muitos daqueles clientes que compraram no primeiro ano retornam para comprar novos produtos. Então, a venda se eleva novamente, 115 unidades. Já no ano 4, novamente um período mais baixo de vendas. Bom, então como projetar, não é? O 5º e o 6º ano por meio da média móvel. Muito bem, vamos lá. Isso. Bom, para o 5º ano, vamos usar dados do primeiro e do terceiro ano. Veja que no primeiro e no terceiro ano temos volumes maiores de venda. Então, primeiro, né, e terceiro ano. Como estamos usando 2 períodos, vamos dividir por 2. Então, somando 110 com 115, 225 dividido por 2, 112,5. Arredondando, 113. Já no 6º ano, vamos usar os dados do 2º e do 4º ano, ou seja, onde temos vendas menores. Né? Então, temos aqui o 2º e o 4º período. Como estamos utilizando também 2 períodos, vamos dividir por 2. 50 mais 60, 110, que divide por 2, 55. Então, atualizando o nosso quadro, o 5º ano, 113 unidades, o 6º ano, 55 unidades. Veja que com isso nós respeitamos a questão da sazonalidade nos períodos onde há uma venda maior e também nos períodos onde há uma venda menor. Tá? Então, essa técnica nos auxilia a considerar ali a questão da sazonalidade. E, por fim, temos então aí a solução, né, da nossa empresa, situação problema de hoje, a mãozinha limitada, onde vamos projetar mais 2 anos, tá? No nosso planejamento. Então, o 4º, né, e o 5º ano. Bom, como é que fazemos isso então nesse caso? Tá? Como foi determinado que sempre utilize os 3 últimos períodos, nós vamos para o 4º ano. Então, vamos considerar o ano 1, o ano 2 e o ano 3, tá? Na quantidade de vendas de produtos estimadas. Então, 90 mil pares, 93.600 pares, 97.300 pares. Como estamos utilizando 3 períodos, vamos dividir por 3. Somando tudo, então, 280.944 pares, que dividido por 3, temos aqui então a projeção para o 4º período, 93.648. Já para o 5º período, vamos utilizar os últimos 3 anos. Então, nós vamos pegar do ano 2, do ano 3 e do ano 4, que nós acabamos de calcular. Também estamos utilizando 1, 2, 3 períodos, então vamos dividir por 3. Somando tudo, então, 284.592, que divide por 3, 94.864. Essa é a nossa projeção para o 5º ano de previsão orçamentária. Tá? Então, veja que, aplicando a média móvel, é possível considerar a sazonalidade ou mesmo o crescimento das vendas. Não é? Ou seja, isso permite, então, incorporarmos essas questões sazonais ou de crescimento das vendas no cálculo da previsão. Muito bem, essa foi a nossa 3ª situação-problema. Vamos à 4ª situação de hoje? Vamos lá. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Na 4ª situação-problema, vamos utilizar uma técnica estatística, a regressão. Ah, professor, essa técnica é muito complicada. Na verdade, ela tem
uma certa quantidade de passos para serem resolvidos, mas o cálculo essencialmente é simples, né? Não há assim, nenhum cálculo um pouco mais complicado. Apenas temos que resolver isso passo a passo. Obviamente que na empresa, né, quando estamos realmente atuando numa empresa, não vamos fazer esse cálculo manualmente. Normalmente vamos utilizar ali um software estatístico, uma planilha de cálculos, ou o próprio sistema de informações da empresa já possui esta funcionalidade, então ele vai executar o cálculo automaticamente. O que temos que ter em mente aqui é entendermos o conceito, entendermos quando precisamos utilizar uma regressão e qual é o resultado que ela nos dá, para então podermos fazer uma projeção de vendas para um período maior, onde as incertezas também são maiores. Porque quanto maior o período de projeção, maior é a incerteza. Será que isso realmente vai acontecer no 6º, 7º, 8º, 10º ano de projeção? É muito lá na frente, não é verdade? Então, a regressão é uma técnica estatística que nos auxilia a incorporar estas incertezas nos nossos cálculos. E isso torna, então, a nossa projeção, mesmo para um longo prazo, 6 a 10, 12 anos, torna esses valores mais dentro, né? Fazem com que esses valores fiquem dentro de uma realidade de mercado, ok? Vamos então voltar ao quadro e verificar a nossa quarta situação-problema. Muito bem, então considerando que as previsões anteriores de venda e faturamento atendem às expectativas, o senhor Belipó agora está solicitando a realização da previsão de vendas, não é? Para mais 3 anos. Então nós já temos até o 5º período, agora precisamos ir até o 8º período de previsão. Então lembre-se que quanto maior o período de estimativa, não é? Maiores são as incertezas. Então para contornar esse problema, utilizamos a regressão, tá? Então, para relacionar as vendas da empresa, né, com uma variável setorial. Como assim, professor? Nós vamos pegar aquela projeção de vendas da empresa, que a empresa já tem até o 5º período, né, e vamos relacionar isso com a projeção do setor. E como nós também já temos uma projeção do setor para o 6º, 7º e 8º período, vamos aplicar a regressão para encontrarmos as vendas da empresa também para o 6º, 7º e 8º período. Tá? Então para isso é que vamos utilizar a regressão. Então veja que nós temos aqui valores, tá? Que é para o setor de vestuário nacional. Então nós temos já uma projeção para o 6º, para o 7º e para o 8º período. Normalmente esses valores eles são obtidos aí junto a institutos de pesquisa, tá? Alguns institutos que trabalham justamente com esse tipo de projeção de mais longo prazo. Então, o mercado prevê vender 1.200.000 pares no 6º ano de projeção, 1.300.000 no 7º ano de projeção, 1.350.000 no 8º ano de projeção. Bom, a venda de setores de vestuário nos últimos 5 anos, né? Então, para uma questão otimista. Então, esses dados nós já tínhamos nos quadros anteriores, né? 900.000 pares, 936.000, 973.000, 1 milhão e 100.000 pares para o 5º ano. Muito bem. Então, agora as vendas da mãozinha. Nós também já temos a nossa projeção da empresa. 90.000 pares no 1º ano, 93.600 pares no 2º, 97.344 pares para o 3º ano. E por meio da média móvel, calculamos o 4º e o 5º período. Então, 93.600 para o 4º período, 93.600 para o 5º período. Muito bem, então nós temos ali a nossa projeção. Vamos agora verificar a regressão. Vamos lá aqui. Muito bem, então nós temos essa fórmula. Relativamente simples, né? A mais B que multiplica X. O Y, né? Y é a nossa variável dependente, é o nosso resultado, não é? A é uma constante, então sempre uma constante ali de mercado. B é a variável independente, ela não muda, não é? Com relação ao mercado. E X, número real que determina o tamanho de B. Muito bem, tá?
Para isso, então, nós temos que calcular aqui os dois valores. Nós temos que encontrar o A e temos que encontrar o B. Porque o X, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, ele será aquela previsão do mercado para o para o sexto, sétimo e oitavo anos. Tá? Então, precisamos encontrar aqui os valores de A e B, que serão utilizados para a resolução da regressão. Professor do céu. A fórmula anterior era simplesinha, agora essa fórmula para calcular o B. Calma, meu caro aluno. Veja bem, vamos analisar ela. Nós temos aqui uma parte da fórmula, onde simplesmente vamos multiplicar x por y, onde um é a quantidade de vendas do mercado e a outra é a quantidade de vendas da empresa. Aqui nós vamos somar esse multiplicativo, né? Vamos apenas somar o x vezes o y. Nesse quadro aqui, vamos elevar apenas os valores de x ao quadrado. Nesse outro caso, vamos somar todos os valores de x e depois elevar ao quadrado e dividir por n. Então, veja que se dividirmos isso em etapas, é possível realizarmos aí o cálculo. Vamos lá, então. Como fazemos isso? Então, uma vez que nós determinamos o B, nós também temos como determinar o A, porque nós vamos precisar determinar o B primeiro, para depois calcular o A. Média do Y, então basta pegarmos todos os valores de Y, somarmos e dividirmos pelo número de elementos, é uma média simples. E média de X, também vamos pegar todos os elementos de X, somar e dividir pelo número de elementos. Também é uma média simples. Tá? Então, uma vez que calculamos ali o valor de A, aí sim poderemos resolver o nosso exercício. Bom, primeiro passo então, temos que calcular B. Tá? Então, uma recomendação, né? Sugerimos dividir todos os números por 10.000. Veja que a fórmula, por si só, ela é uma fórmula relativamente extensa. Tá? Dessa maneira, o que se recomenda? Se temos valores muito grandes, 900.000, 1 milhão de pares, 1.200.000 pares, fica um valor muito grande para trabalharmos nas fórmulas. Isso eleva a complexidade do cálculo desnecessariamente. Então, nós dividimos esses valores todos por 10.000, ficam números bem menores para serem trabalhados na fórmula, tá? E depois, no resultado final, temos que multiplicar por 10.000 novamente, para termos o resultado correto, tá? Então, dividimos por 10.000, ou por 1.000, ou por 1 milhão, isso depende do caso. Aqui foi configurado em 10.000, tá? Vamos dividir tudo por 10.000, fazemos o cálculo de uma maneira bem mais simples e depois multiplicamos por 10.000 novamente para encontrar realmente a quantidade que será vendida naquele período. Vamos ver como é que fica então? Vamos lá. Muito bem, então temos aqui um quadro, né? Uma resolução, aliás, onde nós temos somatório de XY. Olha aqui, estamos resolvendo esse elemento da fórmula. Então vamos pegar 90.000, que é a demanda de mercado. 900.000 pares para o ano 1, divididos por 10.000, 90. 90.000 pares para o ano 1, essa é uma projeção de vendas da empresa, tá? Divididos por 10.000, 9. Então, vamos multiplicando, 90 vezes 9. Para o segundo período, 93,6, ou seja, eram 936.000 pares vendidos no mercado. A empresa vai trabalhar com 10% disso, 93.600 pares, que divididos por 10.000, 9,36. Então, nós vamos realizando esse processo. Valores do mercado, valores da empresa, dividimos por 10.000 e multiplicamos um pelo outro. Tá? Isso para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto período. Nós já temos todos esses valores. Nós já temos todos os valores de venda do mercado e da empresa até o quinto período. Então, fazemos toda essa multiplicação, vamos encontrar 4.613. Muito bem, esse elemento da fórmula está resolvido. Somatório de X. Estamos aqui, ó. Vamos pegar os valores de vendas do mercado. Nós já temos aqui, ó, 90, 93.600, 97.344. Então, vamos apenas somar qual seria o volume de vendas no mercado. Encontramos aqui somatório de X, 490.
Somatório de Y. Estamos aqui, ó. É o somatório, então, de vendas da empresa. Então, 9, não é? Mais 9,36, mais 9,73. Encontramos, então, um somatório 46,95. X ao quadrado. Estamos aqui agora. Ok? Esse elemento da fórmula que estamos resolvendo. Como estamos falando de X, X é o volume de mercado, não é? Então, vamos pegar lá o valor de mercado e elevar por 2. Segundo ano, 93,6. Vamos elevar por 2. E depois somamos tudo isso. Vamos encontrar um valor final de 48.440. Agora sim, como já calculamos todos esses valores. E, professor, mas o senhor não resolveu aqui, ó. Sim, já resolvemos, é o mesmo valor. Tá? Apenas pegamos ele no final e elevamos por 2. Então, nós já temos aqui o somatório de X. Ok? Então, nós podemos agora substituir todos esses elementos na fórmula. Vamos lá. Somatório de X vezes Y. Aqui está. 4.613. Somatório de X. Aqui está. 490. Somatório de Y. 46. Há um errinho na grafia aqui, não é? Mas 46,95 ou 46,82. Somatório de x elevado ao quadrado. Então, aqui está, 48.440. E depois vamos pegar o somatório de x e elevar isso ao quadrado. Somatório de x, 490, que é elevado ao quadrado e dividido pelo número de elementos, que são 5 períodos que estão sendo analisados. Resolvendo tudo na fórmula, então, chegamos a um fator de 0,01784. Professor, o que é esse número no final? É o valor de B. É a nossa variável independente. Bom, uma vez que nós já calculamos, já encontramos, então, o valor de B, né? Vamos agora, aqui, isso, vamos agora resolver, então, o valor de A. Tá? Para calcular A, nós vamos pegar a média de Y menos B, né? Que multiplica a média de X. Bom, Y, X, então nós vamos pegar aqui 90, 93, 600, 97, 100, multiplica por 5. Soma tudo, né? Divide por 5. Aqui é o B, 9, 9,36, 9,73, 9,3, 9,4. Soma tudo e divide por 5. No final, nós temos 9,39 menos 1,75, 7,6382. Então, a função ficará assim, né? Y mais B, que multiplica X. Então, veja que nós já encontramos o valor de A, 7,63, e agora substituímos a nossa função final. Tá? Então, A, 7,62, o B, 0,1784, e o X, professor? O X é a projeção de demanda do mercado para os próximos períodos. Então, nós vamos substituindo o valor de X e assim encontramos o valor, a projeção de vendas da empresa para cada período respectivo. Tá? Então, veja que para prever os próximos 3 anos, serão necessários os valores de vendas do setor para o 6º, 7º e 8º ano. Então, nós temos isso, né, no enunciado da nossa situação problema. Então, nós vamos fazer o cálculo ano por ano, lembrando que como foi dividido por 10 mil, no final temos que multiplicar por 10 mil novamente. Dessa forma, então, nós temos no 6º ano, 7,6382, que é o valor de A, né? Vezes B, mais, né? B que multiplica X. X é 120. Professor, da onde saiu esse 120 mil? Vamos lá, 1.200.000, que é a projeção do mercado para o 6º ano, dividido por 10 mil. Dá 120. Então, 0,01 vezes 120 mais 7,63, 9,779.
9,779 nós temos que multiplicar de novo por 10 mil. Vamos encontrar 97.790 unidades. Pronto, agora sim temos uma projeção de vendas para o 6º ano. Tá? Repetimos o processo para o 7º ano. 7,63 mais B, que multiplica X. Era 1.300.000 pares, divididos por 10 mil, 130. Chegamos então a 9,9754, que multiplicados novamente por 10 mil, 99.574 unidades. E para o 8º ano, né, nós vamos novamente substituir X na nossa fórmula, 1.350.000 pares, divididos por 10 mil, 135. Então, vamos encontrar 10,04, que multiplicados novamente por 10 mil, a empresa irá vender 100.466 pares. Colocando tudo num quadro, então, temos a projeção do 6º, do 7º e do 8º período. 97.000, 99.000 e 100.000 pares. Muito bem, veja que utilizando então a regressão, né, podemos aí fazer o cálculo para períodos maiores, períodos de mais longo prazo, mesmo assim tendo uma certeza de mercado, porque essas incertezas foram consideradas no nosso cálculo por meio então da regressão. Muito bem, vamos agora então verificar como seriam todo esse conhecimento em uma nova situação? Vamos lá. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, uma outra situação então, todo o conteúdo que aprendemos hoje, vemos que trabalhamos essencialmente com indústria. Mas é perfeitamente possível trabalharmos essas mesmas técnicas para empresas comerciais e para empresas prestadoras de serviço. Então veja que essas técnicas, a necessidade de projetar os períodos futuros também existem para esses tipos de empresa e também é possível utilizarmos as técnicas que aprendemos hoje para fazer a projeção, para elaborar o orçamento dessas empresas. Bom, era isso que tínhamos para hoje. Da minha parte, muito obrigado e até a próxima.